Muito bem, então aqui agora na nossa parte 2, né, vamos falar aqui sobre os equipamentos do sistema de comunicação. Conforme vimos, a gente viu no caso do hub, né, que ele tem várias portas, mas ele simplesmente faz o que no caso de um hub? Ele pega a informação que chega numa porta e transmite para todas as outras, né? Então ele basicamente repete o sinal elétrico, eletrônico de uma porta aqui em todas as outras. No caso do switch, né, a gente viu que o switch ele funciona de uma maneira um pouco diferente, que ele pega a informação de uma porta e envia apenas para o receptor. Como é que ele faz isso? O switch, quando a gente envia uma mensagem numa porta, ele vai decodificar o quadro, esse quadro que a gente acabou de ver, né, esse quadro Ethernet, e ele vai ler o endereço físico do MAC address de destino. Então ele basicamente abre lá o nosso frame de dados e lê o endereço MAC destino. E ele vai ver em qual porta está conectado aquele endereço MAC, tá certo? Então por isso ele consegue pegar uma mensagem de uma porta e enviar exatamente para a porta na qual está ligado o equipamento correto, tá certo? Por isso que a gente falou que a gente consegue fazer a comunicação por meio do MAC address apenas numa mesma rede local. Então é porque o switch vai identificar em qual porta está ligado aquele endereço MAC. E como é que ele faz isso? Ele guarda uma tabela, que é como essa aqui mostrada na figura, para cada porta. Na verdade, ele guarda uma tabela mostrando em cada porta qual o endereço MAC associado àquela porta. Então aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, na porta 3, ele tem o endereço MAC mostrado aqui na figura. A gente vai ver aqui na repetição. Ó. Então ele sabe que se ele recebeu na porta 3 aqui, e ele quer enviar para o endereço MAC mostrado lá no nosso pacote de dados, né? Ele vê em qual porta, aqui no caso A5, tá vendo? FA0/5. Então, na porta 5 está associado aquele endereço MAC. Então, ele envia somente para aquela porta de destino lá, que é a número 5. E ele faz isso por meio de uma ligação temporária. Então, basicamente, é uma chave que vai ligar da porta 2, da porta 3 para a porta 5, temporariamente, enquanto estiver ocorrendo a transmissão de dados, tá? E essa ligação entre as duas portas, né, essa ligação temporária, ela é chamada de circuito. Então ele fecha um circuito aqui da porta 3 para a porta 5, tá? E isso vai possibilitar o quê? Que outros circuitos sejam ligados aqui nas demais portas, né? Porque os outros hosts, eles não vão receber essa mensagem que está sendo enviada, porque não é endereçada a eles, ok? Mas aí vai surgir a nossa primeira dúvida, né? Mas e se o endereço físico que eu estiver enviando, ele não estiver na tabela? Por exemplo, a primeira vez eu comprei tudo novo, meus computadores são novos, o switch é novo, eu conectei todo mundo. Como é que o switch sabe em qual porta está ligado cada um dos endereços físicos ou endereço MAC? Na primeira vez que a gente vai fazer uma transmissão, ou quando é endereçado um pacote que não... Quando é endereçado um pacote para o endereço MAC que não está na tabela, ocorre um processo que é chamado de flooding, tá? Ou que seria uma inundação, né? Traduzindo aqui ao pé da letra. Por que tem esse nome de inundação? Porque quando o switch, aqui como está mostrado na figura, ele recebe uma mensagem, né, com destino que não está na tabela, como está mostrando aqui, ele vai enviar uma mensagem para todas as outras portas, meio que fazendo uma pergunta: quem é o endereço que está especificado aqui? O computador ou host que tiver aquele endereço físico vai retornar com a mensagem. Então, esse endereço ele vai ser agora colocado na tabela, tá certo? E agora o switch sabe em qual porta ele tem que enviar. Então, ele vai enviar somente para aquela porta no qual o host respondeu dizendo que era o endereço de destino, ok? Então é dessa forma, por meio desse
flooding, esse processo chamado de flooding, que o switch sabe em qual porta está cada um dos endereços MAC. E deve ter também, né, alguns processos exigem isso, de uma maneira de eu enviar uma mensagem para todos os outros hosts simultaneamente, que é, por exemplo, a forma como o flooding é feito, né? Lembrando, são processos diferentes, ok? Mas essa forma de enviar uma mensagem para todos os outros hosts de maneira simultânea é chamada de broadcast, tá? Então, quando eu envio uma mensagem de broadcast, eu não tenho um endereço específico, eu envio para todos os outros hosts, tá certo? Porém, vai surgir uma segunda dúvida. A gente viu que no quadro da camada 2 eu tenho que especificar um MAC de destino. Porém, como é que eu vou fazer para enviar uma mensagem se eu não tenho apenas um endereço de destino, né? Qual endereço que eu vou utilizar para enviar uma mensagem de broadcast que é destinada a todos os hosts da rede? Para enviar essa mensagem, a gente vai utilizar um endereço de broadcast que é composto de apenas de uns binários, né? Ou no caso, como a gente representa o endereço MAC aqui em notação hexadecimal, né? São 6 partes aqui hexadecimais. São 6 partes compostas de 2 números hexa. Seria equivalente a colocar todas as posições como F, tá? Então, se a gente colocar tudo 1 em binário ou tudo F em hexadecimal, o switch sabe que a gente está enviando uma mensagem de broadcast, tá certo? Então, esse endereço aqui, ó, vocês vão ver que ele não vai ser utilizado por nenhum equipamento, não tem um equipamento que tem esse endereço físico, porque ele é utilizado para enviar uma mensagem de broadcast. Por exemplo, qual que seria uma aplicação do broadcast? O broadcast ele é usado para descobrir o endereço MAC associado a um endereço IP, porque muitas vezes a gente vai utilizar, principalmente quando vem de redes externas, né? O primeiro endereço que a gente recebe é o endereço IP. Eu quero enviar uma mensagem para o endereço 192.168.0.1. Como é que o switch vai saber ali dentro quem que é esse endereço, né? Lembrando que o switch ele trabalha com o endereço MAC. Então ele utiliza uma mensagem broadcast, tá certo? Que é enviado para todos os endereços, para todos os equipamentos da rede, né? Perguntando da mesma forma quem tem aquele IP. E o equipamento que tiver aquele endereço IP, ele vai retornar com o endereço MAC correspondente. E é exatamente, né, a nossa próxima pergunta. Eu acabei de falar que as redes elas se baseiam no endereço IP de destino. Então, muitas vezes que vai chegar endereçando no IP. Como então que o emissor ele pode descobrir o endereço MAC de destino? É por meio de uma mensagem de broadcast que é enviada por causa de um protocolo chamado ARP ou ARP, tá? Esse protocolo ARP, se a gente traduzir, é Protocolo de Resolução de Endereço. É por meio dele que a gente consegue descobrir um endereço MAC associado a um endereço IP. E esse protocolo ARP ou ARP ele é composto de 3 etapas, basicamente. A primeira etapa, então, o emissor ele vai enviar uma mensagem de broadcast com o IP de destino, que é o que está mostrado aqui na figura para a gente, tá? Nesse caso aqui, ele vai enviar uma mensagem para toda a rede perguntando, como está mostrado aqui, ó, quem possui o endereço 192.168.1.9. Ele envia uma mensagem de broadcast para todo mundo. Na segunda etapa, todos os hosts vão receber essa mensagem e somente o host com aquele IP ele vai responder informando o endereço MAC, tá certo? E na última etapa, o emissor vai responder, vai receber essa resposta, né? E vai armazenar o endereço IP associado àquele endereço MAC, tá? Então aqui na verdade quem fica com essa informação associando IP com endereço MAC é o host, tá? E o host da mesma forma ele vai criar uma tabela associando lá endereço IP está associado a tal endereço MAC.
Essa tabela é chamada de tabela ARP, tá certo? Então, cada computador aqui, ou cada host, ele vai ter uma tabela ARP associando o endereço IP ao endereço MAC, para que eles possam trocar dados quando estiverem na mesma rede, tá certo?